Estou recebendo aqui no nosso programa e com muita satisfação os meus queridos companheiros da OAB, tradicional, respeitabilíssima OAB, né? Nos momentos de crise deste país aqui, que eu me lembro bem, desde 64, quando o presidente era o senhor João Goulart, eu sempre acompanhei as atitudes da OAB, sempre muito agregadas ao doutor Ulisses Guimarães. Tudo que ele fazia, ele consultava a OAB, enfim, havia uma afinidade muito grande. E a OAB, ela participou de grandes momentos da história do Brasil, né? Estou dizendo tudo isso aqui porque eu estou recebendo prazerosamente. Nós vamos ter uma eleição agora para a Ordem dos Advogados do Brasil no próximo dia 18 de novembro, né? Eu recebo prazerosamente o doutor Marcos da Costa, que é o atual presidente da OAB, e a nível estadual, né? Que não é mole não, e o candidato também a nível, eu diria, municipal, né? Que é o doutor Luiz Fernando Afonso Rodrigues, candidato a presidente, todos integrando a chapa 1, se é que estou correto, né? O Matheus Cury está aqui, meu companheiro aqui da velha guarda, né? Candidato também a vice na chapa, é meu amigo também do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, sofremos juntos lá, né? E também Fernando Rocha, candidato a tesoureiro da OAB, e eu não vou falar mais, passar a palavra para o senhor. Obrigado por ter vindo, um forte abraço, viu? Querido Armando, eu que agradeço, nós agradecemos. Viemos aqui para assisti-lo mais uma vez com seus companheiros. O programa aqui é uma referência para todos nós. E eu estava comentando, já estive aqui algumas vezes. A última vez que eu estive aqui foi o dia em que o São Paulo contratou o Ganso. Exatamente no dia que o São Paulo contratou o Ganso, eu estive aqui. E vi o debate sobre o valor, coincidência. E quase estou aqui no dia que o Santos recontrata o Ganso. Eu que tenho uma tradição no futebol com minha família. Meu pai foi goleiro profissional do Juventus, 2 primos irmãos. Se não me engano, o seu pai teria jogado, deixa eu me confirme ou não, no Juventus, junto com o Lima, o Coringa, que fez parte daquele grande time do Santos, é isso? Eles cresceram juntos, jogaram juntos na várzea, foram depois para o profissional. E meu pai... Diz meu pai, eu acredito nele, evidentemente, que ele só não veio para o Santos com o Lima, porque numa determinada partida, ele foi abaixar para pegar uma bola, a bola de capotão, a bola pingou. Era bola pesada. Bola pesada, pegou uma pedrinha, a pedrinha vazou o olho dele. Eu vi minha infância inteira, Diga meu pai o nome com... do seu pai? Meu pai, como goleiro, conhecido como Nenê. Nenê. Final da década de 50, né? Últimos anos da década de 50. É na época, acho que do Milton Buzeto, um pouco antes do Brida, do Brecha, antes um pouco aquele ponto endiabrado, Norberto me ajuda, driblava para burro. O Taliba não jogou lá, né? Não, o Taliba foi mais... Foi década de 80. O Juventus formou grandes times. Maravilhosos times maravilhosos. E não é à toa que chegou a ter 112 mil sócios, né? A Moca em peso era sócia do Juventus. Mas nós temos um campeonato na Ordem, que é o maior campeonato amador do Brasil. O número de times é uma enormidade, é campeonato estadual. E a final nós fazemos sempre no campo de Juventus, na Javali. Até hoje nós fazemos lá. E enchemos o estádio, até brincamos com a diretoria, dizemos, quando nós estamos lá, o estádio fica mais cheio do que quando joga o próprio Juventus. Doutor Marcos, me permita uma pergunta, senão eu seria um mero apresentador de programa sem ter o instinto e o estigma do repórter, né? O repórter, ele pergunta, às vezes torna-se até chato. A Ordem, ela tem uma afinidade plena, São Paulo e Santos, eles estão falando a mesma língua? Deveria ter. Infelizmente, nós não tivemos esse ambiente na gestão. Nós temos 233 subseções do estado inteiro. 233 subseções a nível estadual. Praticamente 1/3 dos municípios tem presente a Ordem, dá
de Santos e Campinas, que são as duas maiores, a Pedregulho, que é a menorzinha, Sim. subseção menor. Das 233, nós tivemos 12 subseções com dificuldades de relacionamento. Uma delas, infelizmente, foi Santos. Mas eu confio que nós vamos ter eleição agora e nos próximos 3 anos isso vai reverter e nós vamos ter um ambiente adequado aqui de relacionamento, porque a ordem é uma só. A ordem para a sociedade e para o advogado, evidentemente, tanto faz a ordem ser Santos, como a ordem ser estadual, como a ordem ser federal. A entidade é uma só. E quando a sociedade busca a ordem, ela busca a ordem como um todo. A sociedade busca a ordem aqui, busca no Guarujá, busca em São Paulo, busca na Bahia, busca no Espírito Santo e busca lá em Brasília. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Márcio. Como é feita essa eleição? São 2 eleições, a estadual e elas são agregadas às eleições? Não? Não, são 2 eleições separadas. Ah, sim. Inclusive, uma é por votação eletrônica. Então, na hora de votar, tem um número, no meu caso, a chapa é 11, ele digita 11, é a urna eletrônica da eleição comum. A vossa chapa é a número 11, a nossa, 11. estadual. Então, o advogado vai votar, urna eletrônica digita 11. Quer dizer, a nível estadual é 11, a nível 11. municipal é 1. É 1. Perfeito. Aí a municipal é em papel ainda, é urna de lona. Então, é aquela sistema que tem aqui em Santos, são 2 chapas. A primeira, faz o xizinho no espaço adequado e deposita na urna de lona. Mas nós vamos ter algo em torno de 5 mil advogados votando aqui. Um total de 8 mil advogados. Minha expectativa é que tenha 5 mil advogados aqui em Santos votando. No estado de São Paulo, por volta de 200 mil advogados. Como é que o senhor vê a atual gestão do presidente da ordem do momento? Aqui de Santos? Isso. Eu confesso que o relacionamento é tão difícil que eu não tenho condições de acompanhar. Em outros locais, o trabalho é conjunto. Por exemplo, nós tivemos agora, o mês passado, a inauguração da sede nova de Campinas. Um prédio maravilhoso, extremamente moderno, servindo a advocacia de Campinas. Perguntar de Campinas, eu tenho conhecimento de tudo, porque nós conversamos quase que diariamente. Infelizmente, em Santos, isso não acontece. Então, o que acontece em Santos, até por uma questão local aqui, de relacionamento deles, eles não passam para nós de São Paulo. Fica difícil, porque eu acho que perde a cidade. Houve um desentendimento também, parece, com a confecção da revista, parece que havia... eu soube que a última revista... Pensamentos antagônicos completamente. É que assim, nós tivemos eleição há 3 anos atrás. E por uma decisão local, o candidato que foi derrotado por mim, portanto não ganhou a eleição há 3 anos atrás, acabou tendo, durante os 3 anos aqui em Santos, um espaço como se fosse presidente. Ele efetivamente teve um espaço como se fosse presidente. Inclusive nessa última revista, quando ele escreve um artigo criticando a ordem, uma revista DOB, ainda que de Santos, mas é da ordem a revista, um artigo do candidato derrotado criticando a própria ordem. Em outras palavras, não sei se eu estou ficando louco, mas a revista da ordem fala mal da própria ordem? Aqui em Santos, infelizmente, é assim. É um exemplo bom do que acontece. Isso é impressionante, hein? É um exemplo bom. É uma pena, porque a entidade é uma só. Quando a gente fala, todo ano tem pesquisas, do Datafolha, teve esse ano outra vez. A ordem voltou a ser proclamada pela população como uma entidade civil de maior credibilidade. Mas a ordem é uma só. Então, quando acontece isso... A ordem tem um trabalho similar nas outras profissões, como seriam os conselhos regionais, o CREA para engenharia, uma fiscalização da atuação do advogado. Por que a ordem não chama conselho regional, chama ordem? Eu tenho essa curiosidade e não sei. Por duas razões. Na verdade, é uma razão histórica, que vem da França, pelo próprio exercício da advocacia, que é um exercício considerado um sacerdócio. Então, a expressão ordem é uma expressão ligada à igreja. Você tem as ordens da igreja. Como a profissão de advogado é uma profissão que é considerada um sacerdócio, na França, em Portugal, não se chama conselho, chama-se ordem. Essa é a tradição histórica. Em outros países, nos demais países da América, não se chama nem conselho nem ordem, chama associação, porque não tem caráter obrigatório. São associações. Menos nos Estados Unidos, embora lá também chame associação, mas lá existe o controle profissional por conta da associação. Sim, mas a função, então, estatuária é mesmo a do Conselho Regional? Tem alguma diferença? Há uma diferença.
todos os conselhos, assim como a ordem, são regidos por uma lei federal. O nosso estatuto é uma lei federal. Nós somos um serviço público federal. A ordem é a única que, antes de tratar da questão corporativa que os conselhos têm, de seleção e disciplina e defesa da categoria, a ordem, antes disso, o artigo 44, inciso 2, que fala da função corporativa. No inciso 1º, diz que compete à ordem a defesa da Constituição, das leis, da rápida administração da justiça, enfim, nos outorga uma função social, institucional, extremamente relevante. Isso por conta de uma tradição histórica que acontece aqui no Brasil. Isso dá direito à ordem de ir, por exemplo, quanto a algum abuso de um juiz, por exemplo? Ela tem força para de uma autoridade, inclusive um juiz de uma autoridade qualquer. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em São Paulo recentemente. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma lei criando 660 cargos em comissão. Cargos em comissão são aqueles cargos que não têm concurso público. Indicado. 12 por vereador. Sem concurso? Sem concurso. A Câmara teria mais cargos sem concurso do que cargos concursados. Há um ano antes da eleição. O que o vereador, como regra, faria com 12 cargos um ano antes da eleição? Certamente usar para compadrio daqueles que trabalham para a sua eleição. Então, o que fez a ordem? A ordem entrou com uma ação na Justiça e nós conseguimos uma decisão proibindo os vereadores da Câmara de São Paulo de promover contratação. Isso é um exemplo de uma função institucional da ordem, defendendo a moralidade, defendendo a impessoalidade. Os princípios da Constituição, basicamente. É isso, dos valores republicanos. Então, esse é um exemplo do que a ordem faz no que diz respeito à defesa da sociedade. E um outro exemplo, me permitam, em relação ao próprio futebol. O ano passado foi Santos e Ituano, afinal. Isso. Foi o ano passado. Isso. O ano passado, eu estive aqui em Santos, conversando com o conselho aqui do Santos, e fui conversar com o presidente do Ituano, o Juninho, e nós entramos com uma faixa, na final do Campeonato Paulista, uma faixa da OAB, promovendo uma campanha pela paz no futebol. Estou lembrando agora. Promovendo uma campanha pela paz no futebol. São atitudes institucionais da ordem, sempre voltadas ao interesse público. É legal. Doutor Marcos da Costa, se alguém quiser usar a palavra, estamos aqui à disposição, mas eu gostaria que o senhor apresentasse o seu candidato, logicamente, a quem o senhor apoia aqui a nível do município, da ordem aqui em Santos, né? E antes que o senhor passe o microfone para ele, eu quero dizer uma das condições sine qua non é ser torcedor do Santos. O senhor é, não? Desculpe. Eu sou torcedor do Santos. Graças a Deus, eu ia levar um susto que não. Essa pergunta foi dirigida a ele, não foi a mim. O outro candidato é corintiano. Ah, é? Você está brincando, Curi? É corintiano? Não é. Meu apoio. Eu sou advogado, mas tenho meu apoio. Sabe que eu sou São Paulino e sou do Conselho de São Paulo. E fui tomar posse no Conselho de São Paulo e fiz um discurso lá no Conselho, lembrando o dia que eu virei São Paulino. Um dia que São Paulo ganhou o primeiro título depois de 13 anos, que foi o período de construção no Morumbi, num jogo em que o São Paulo ganha de 1-0, gol do Paraná, e disse naquele momento, e contra um time cujo nome eu não ouso falar no solo sagrado do Morumbi. E era o Corinthians. Né? São Paulo ganhou 1-0 do Corinthians, gol do Paraná. Foi o primeiro título que eu comemorei. Toninho Guerreiro, Roberto Dias. Maravilhoso. Toninho Guerreiro era maravilhoso. Eu não lembro bem, eu era muito jovem. 70. Foi em 1970. Foi 1970. O Rei estava aqui, mas nós tivemos a oportunidade de ganhar o título lá. São Paulo está sem ganhar desde 57. Doutor Luiz Fernando, qual é o projeto aqui de momento aqui para Santos? Assim, as 3 primeiras providências. Em primeiro lugar, boa noite. Quero dizer que o grande projeto é a união do grupo local em prol de colocar a OAB Santos no rumo certo. União não só nossa. A eleição passada nós rachamos, dividimos e perdemos a eleição depois de 7 vitórias consecutivas. Nessa eleição estamos todos juntos novamente. Mas o maior projeto é a união de Santos com São Paulo. Voltar a estreitar os laços de amizade, de irmandade com a OAB São Paulo. Fazermos de uma gestão de Santos de mãos dadas com a OAB São Paulo. Muitos projetos nossos estão de mãos dadas com a OAB São Paulo, precisam do aval da OAB São Paulo.
nós vamos retomar o crescimento da OAB Santos com o apoio incondicional da OAB São Paulo, na pessoa do presidente seccional Marcos da Costa. É muito importante que o advogado de Santos compreenda a importância de votar casado. Em São Paulo, chapa 11, e em Santos, chapa 1. Porque todas as nossas propostas foram avalizadas, estão de acordo com o presidente seccional. E assim nós temos aí uma união, tanto local como seccional. Doutor Marcelo Teixeira, neste instante, liga pelo meu interno aqui, informação que está me mandando um forte abraço. E ele vota também, o Marcelo, tem a impressão, né? Marcelo é meu amigo de turma, de faculdade, é santista como eu, como todos os membros da banca, e vamos fazer, na gestão de Santos, um santista presidente, para andarmos de mãos dadas também com o Santos Futebol Clube, que é uma instituição da cidade em prol da comunidade toda santista. Legal. A minha pergunta final. Quantas sessões da ordem apoiam o doutor Marcos? É subseções, né? Isso, de 233, Isso. só 12 estão na oposição. 233 subseções estão. Então, o senhor, por favor, o senhor volte aqui, vamos comer uma meca no churrasquinho para poder comemorar isso aí. Se tivermos êxito, a eleição já é quarta-feira da semana que vem, nós estamos na reta final. Eu disse hoje aqui no evento que eu faço questão em ser um vencedor no Estado. O Luiz Fernando certamente será em Santos. Eu faço questão de voltar em Santos para dar posse ao Luiz Fernando. E se vocês permitirem voltar ao programa aqui, quem sabe para discutir outra contratação do Santos. Isso mesmo. O senhor tem bom fluido, o senhor tem bons fluidos. Forte abraço. O doutor Rodrigo Lira, aí está ligando? Rodrigo Lira, um abraço também. E os demais advogados que estão ligando aí. Eu não vou, a Marcela podia nominar, mas é que eu também tenho eu sou eterno escravo deste relógio aqui. Aliás, eu sempre estou atrasado na minha vida. Mas foi um prazer recebê-los aqui. Se alguém quiser usar a palavra, continuo à disposição. Meu agradecimento, boa sorte nas eleições e, de acordo com o prometido, ganhe, retorne e saúde aqui a sua vitória. Tá assim bom? faremos. Muito obrigado. Obrigado.